Olá, é um prazer estar num evento como esse, a Sexta Conferência Nacional de Cidades, para tratar de um tema tão importante como a sustentabilidade ambiental e emergência climática, principalmente no contexto das cidades. Eu inicio a fala de hoje, em primeiro lugar, prestando solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul, que nesse momento passam por um evento climático extremo, e até por isso é muito importante nós entendermos o que se passa e, a partir de um evento como esse também, verificarmos o que podemos fazer, né, para que cada vez mais as populações, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, estejam cada vez mais preparadas para atuar em situações como essa e para que o nosso ordenamento território, o nosso planejamento urbano esteja adequado para o enfrentamento de situações e questões como essa, né, de eventos climáticos extremos que hoje já vivemos. Então, muito obrigado e fica então a solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul. Me apresentando, meu nome é Felipe Oliveira, eu sou geógrafo, especialista em análise ambiental pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre em desenvolvimento regional pela FURB, com trabalho sobre ocupação, sobre planejamento do território em bacias hidrográficas, principalmente na bacia do Rio Itapocu, e atualmente sou doutorando em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável pela Universidade Nova de Lisboa. Enquanto estava no Brasil, atuei principalmente com o Comitê de Bacia Hidrográfica, além de consultorias ambientais, mas com o Comitê de Bacia do Rio Itapocu, sendo consultor, participei então de estudos do plano de bacia. Também atuei na ANVALE, na Associação de Municípios do Vale do Itapocu, em muitas questões relacionadas à educação ambiental, mas também com participação em projetos ali de planejamento ligados à área do meio ambiente e um pouco de planejamento para aquela região, para a nossa região. Okay? Deixo o meu contato do LinkedIn para podermos, se quiserem explorar um pouco mais a conversa ou aprofundar alguns temas que achem pertinentes. É muito importante, quando a gente fala de alterações climáticas, ter a exata noção de que o nosso planeta vive em mudança. Então aqui eu trago para vocês uma imagem apresentando em escala geológica, com o passar dos milhões e milhões de anos, o que aconteceu ou o que vem acontecendo com o nosso planeta. E a gente tem que ter a noção disso, que a mudança que acontece no planeta, ela é sim natural. Entretanto, o que nós vivemos hoje é uma mudança sem precedentes que ocorre a partir da influência humana sobre, principalmente, o clima que nós temos no planeta. Então, apesar do planeta ser dinâmico e apresentar mudanças com o passar do tempo de forma natural, hoje a atuação humana faz com que a mudança que nós temos globalmente no planeta tenha um caráter, um viés antropogênico. Isso é causado pelos seres humanos. Dentro disso, para entender o funcionamento o funcionamento do nosso sistema planetário, eu posso colocar dessa forma, os pesquisadores do Centro de Resiliência da Universidade de Estocolmo, eles começaram a fazer uns estudos que a gente chama de limites planetários. Então, eles colocaram vários parâmetros para estudar no planeta, e esses parâmetros funcionam ou trabalham como um grande sistema, né? E trazem, então, questões ou entendimentos sobre o quanto nós podemos alterar em alguns sistemas da Terra e em outros, e como é que isso vai prejudicar ou como é que isso vai atuar na nossa vida. É interessante perceber que os estudos começaram no início desse século, e até agora a gente percebe que dos parâmetros analisados, o ser humano de 9 parâmetros já conseguiu extrapolar uma zona de segurança de 6 deles, dentre eles as alterações climáticas. Importante perceber que a alteração de um parâmetro ele reflete também em outro desses parâmetros ou desse limite planetário sendo afetado também como um grande sistema em que tudo está conectado e você tendo um impacto negativo em um deles leva a um impacto negativo também em outros, né? Em decorrência dessa conexão. A gente precisa, por exemplo, a partir de um gráfico desse, perceber que a atuação humana a nível global, a nível planetário, é claro que a nível local também, mas aqui a gente está falando de um limite planetário, ela está sendo prejudicial ao funcionamento do sistema como um todo, como a gente conhece. Então, um desses parâmetros analisados são as alterações climáticas, né?
para entender a alteração climática, é muito importante também a gente entender minimamente esse fenômeno, que é o efeito estufa, que é um fenômeno natural, como eu falei. O planeta muda naturalmente, ele tem uma dinâmica, mas nós hoje somos um agente como sociedade ou como ser humano muito intenso, muito importante nessa mudança que o processo está passando. Então, o efeito estufa, sendo um processo natural, ele é o que permitiu, ou que a vida do planeta como a gente conhece hoje se desenvolvesse. E o que é o efeito estufa? É a capacidade que a nossa atmosfera, de uma forma muito simples de explicação, tem de reter a energia que a gente recebe do Sol. Entretanto, o que acontece hoje? Essa camada de gás que envolve o nosso planeta, a atmosfera, ela tem recebido uma carga muito grande de alguns elementos ou de alguns gases, que faz com que a temperatura do nosso planeta aumente, porque a gente está colocando uma capacidade maior de absorção dessa energia. Então, o efeito estufa, que é um fenômeno natural, está sendo intensificado por meio, né, de gases que as atividades humanas têm lançado na atmosfera. E isso está causando um grande desequilíbrio para o funcionamento climático como a gente conhecia. Dentro desse contexto, nós tivemos aqui um cientista que começou a estudar principalmente o comportamento do gás dióxido de carbono na atmosfera a partir do ano de 1958. Esse cientista é o Charles David Keeling, né, que a gente chama, de uma forma simples, o Keeling. Né? E a partir dos estudos dele, nós temos esse gráfico que eu vos mostro aqui, que é a curva de Keeling. Ele mostra o comportamento, então, do dióxido de carbono na nossa atmosfera a partir de 1958. E a gente olhando esse gráfico percebe que temos um aumento muito grande da concentração desse gás. Então, é fato, a concentração de CO2 na atmosfera está cada vez a aumentar. Além disso, a partir de estudos prévios, já se sabe, já há bastante tempo, que o CO2, ou dióxido de carbono, é um dos gases do efeito estufa. Né, que faz o quê? Que ele tem o potencial, ou ele tem uma das características que é reter essa energia proveniente do Sol. Da mesma forma que o vapor d'água também, da mesma forma que o metano. Agora, o entendimento que temos que ter é o aumento desse gás na proporção que nós temos hoje está sendo um dos responsáveis para termos um aumento de temperatura do nosso planeta. E essa temperatura, ela já é mensurável. Se a gente pegar, por exemplo, os dados desde quando temos medição, como esse gráfico mostra, a partir de 1850, mais ou menos temos um momento ali, a partir de 1980, que nós temos intensificado cada vez mais o aumento de temperatura em média do nosso planeta, né? Que seria a partir desse ponto aqui. Isso não quer dizer que a temperatura do planeta o planeta tinha 0,6 graus negativos. Não, isso quer dizer que nós saímos de um momento que a temperatura do planeta era mais baixa e a partir mais ou menos de 1980 a gente tem uma mudança de comportamento em que ano a ano é verificado que o aumento da temperatura média do planeta ocorre. Os dados estão aí, né? As medições nos mostram isso. E não só de forma global, a gente vai ter os dados também que trazem ao Brasil que esse aumento da temperatura também é verificável, né, a partir ali, mais ou menos, de 1980 para frente. Tá? Se a gente for fazer um recorte trazendo cada vez mais para o regional, a gente percebe que o estado de Santa Catarina também vai ter esse aumento de temperatura já cada vez mais acentuado a partir do final do século passado e o início desse século também, com essa tendência e com as medições demonstrando que a cada ano nós temos a temperatura sendo maior nas medições. Como eu falei anteriormente, já é consenso entre os cientistas, é sabido, o IPCC traz inúmeros estudos sobre isso, a ciência do clima, o entendimento de como os gases funcionam nessa forçação energética na nossa atmosfera, de que gases do efeito estufa têm o potencial para isso e hoje são responsáveis por esse aumento de temperatura que nós temos no planeta. E os gases de efeito estufa, que, abreviados por GEE, né,
que são provenientes de inúmeras atividades que nós temos globalmente, mas no Brasil, enfim. Se eu for trazer, quando a gente analisa e percebe os dados referentes à emissão de gases de efeito estufa no Brasil, nós temos esse gráfico aqui, disponível na plataforma CEG, que demonstra que, diferente de outros lugares do mundo, a emissão de gases de efeito estufa do Brasil não está ligado diretamente com o nosso processo industrial, mas sim com o que nós chamamos de mudança de uso da terra e floresta, principalmente, que são as barrinhas verdes, indicando que a alteração dos nossos biomas, das nossas áreas naturais, para outros tipos de uso da terra, né, são os grandes causadores de emissão de efeito estufa no Brasil, seguido da agropecuária aqui, né, a partir, por exemplo, do arroto do gado e assim por diante. Em terceiro lugar, nós temos a geração de energia. Mas alguns podem se perguntar, mas o Brasil não tem a maior parte da sua matriz energética de energias renováveis? Sim. Entretanto, quando tratamos de energia, a gente tem que pensar em toda a energia, como, por exemplo, a energia que a gente usa, ou a fonte, ou a matriz energética que a gente usa para movimentar os nossos carros, que é toda, ou quase toda, de matriz de combustíveis fósseis. Então, se a gente for pensar no Brasil em relação à emissão de gás do efeito estufa, e o Brasil está entre os 10 maiores emissores, a maior parte da nossa emissão vem a partir do quê? Da alteração das nossas áreas naturais e dos nossos biomas para outras atividades. E a gente percebe que isso ocorre principalmente para você ter uma expansão, né, de lavouras ou de pecuária. Se a gente for pensar ainda no Brasil, e esse gráfico aqui e essa imagem, né, traz para nós os maiores emissores por estado. E muita gente pensa no Brasil, por exemplo, que o estado mais industrial, que é São Paulo, é o grande emissor de CO2 no nosso país. Entretanto, a gente percebe, fazendo um link com o gráfico passado, que o que está em verdinho aqui é referente à mudança de uso da terra e floresta. Então, por exemplo, estados como Mato Grosso, estado como Pará, emitem muito mais CO2 do que um estado industrial como São Paulo ou até como Santa Catarina. Né? Então, é importante entender essa dinâmica, por quê? Porque a gente, claro, tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Se o estado de Santa Catarina, por exemplo, quiser, que é o que tem que fazer, reduzir a sua emissão de gás de efeito estufa, e até zerar e tornar-se um estado carbono neutro, ele tem que atuar de uma forma diferente que o Mato Grosso, por exemplo, ou que o estado do Paraná. Não só por estado, mas regionalmente a gente percebe essa diferença também. A região sudeste superindustrial, a energia aqui vai estar muito, e os processos industriais e a agricultura estão muito ligadas à emissão de dióxido de carbono, né? Enquanto na região centro-oeste ou região norte a gente tem a agricultura e a mudança de uso da terra e floresta, e a região sul a gente tem muito isso ligado com a agropecuária e a questão do uso da energia. De novo por estados, então esse gráfico aqui, depois quando tiverem acesso ao material, entra na plataforma do CEG e conseguem ter uma visão melhor, inclusive algumas cidades você pode ter essa medição, os inventários de gás de efeito estufa, e a gente percebe o quanto cada estado emite e ao que está relacionado a emissão de gás de efeito estufa de cada um desses estados. Tá? Santa Catarina aqui se colocando em 16º lugar para o ano de 2022, com emissões relacionadas principalmente à energia agropecuária e um pouco de mudança de uso da terra e florestas. Então aqui esse gráfico apresentado de uma forma mais detalhada, tá? Com emissões a partir de 2002 até 2022. Lembrando, é importante entender isso para saber como cada uma das regiões, né, dos estados e das cidades deve, não só pode, como deve atuar para diminuir a sua pegada carbônica. Isso é, fazer ações de mitigação para que essa quantidade de dióxido de carbono ou gás de efeito estufa seja reduzida. Sobre o que a ciência fala sobre isso, nós temos, por exemplo, o relatório de 2021, que é um sumário para os policymakers, trazendo dados, claro, que de forma global, mais o mundo separado em células diferentes. E o que esse relatório traz? Dizendo que o que é previsto para acontecer nas diversas regiões do Brasil, e eu fiz uma separação por biomas e trago aqui principalmente o bioma da Mata Atlântica, que é o amarelo do mapa, mas é o que interessa principalmente ao estado de Santa Catarina, porque é onde pode ter uma atuação direta.
O relatório de 2021 do IPCC trata que, para o bioma da Mata Atlântica, onde está inserido Santa Catarina, é previsto, e a gente já percebe que acontece, um aumento de temperatura, junto com o aumento das precipitações médias e extremas para as regiões desse bioma. Ao mesmo tempo, a gente percebe que em alguns momentos a gente tem também a seca sendo acentuada. Junto com isso, a previsão do IPCC é que a gente tenha perda de espécies, e isso levando também a uma queda da produtividade agrícola, um estado que a gente percebe que tem essa parte, ou essa atividade ligada à economia muito forte. Da mesma forma como a gente está numa conferência de cidades, isso faz com que a pressão nas áreas urbanas seja cada vez maior. Imagine um evento climático extremo numa área urbana em que você tem uma grande concentração de pessoas, né? É o que é previsto que já aconteça e a gente já percebe que não é que vai acontecer no futuro, que já está acontecendo. O clima como nós conhecemos, com esse aumento de gás carbônico na atmosfera, de dióxido de carbono, leva ao desequilíbrio, porque a temperatura do planeta aumenta de uma forma e o que a gente sabia que ia acontecer deixa de acontecer da forma que conhecíamos. Então, quais são as consequências que nós temos nisso? Aumento de temperatura, mais eventos, tempestades e eventos extremos climáticos, aumento da seca em alguns lugares, o aquecimento do oceano levando também ao aumento do nível dos mares, a perda de espécies, não ter comida suficiente para as pessoas. Imagina agora na tragédia que temos no Rio Grande do Sul, que temos o estado que é o maior produtor de arroz no país e a quantidade de lavouras que vão ser afetadas por isso, se tem uma diminuição de alimentos sendo produzidos. Da mesma forma, o aumento de riscos de doenças, né? A gente tem pesquisas já indicando que essa grande epidemia de dengue que a gente tem no país tem uma das causas prováveis também no aumento da temperatura ou nas alterações climáticas, que também levam ao aumento de pobreza e emigrações climáticas, né? E aumento de refugiados climáticos. Quer dizer o quê? As pessoas que viviam em locais que tornam-se adequados à vida e precisam morar em outros lugares. Aqui alguns exemplos, então, por exemplo, os estudos aqui da União Europeia demonstrando que o mês de novembro foi o mês já mais quente registrado de novembro para o ano, e a gente tem a cada medição já esses recordes sendo batidos também. Ondas de calor que levam a esse aumento de temperatura, para se ter uma ideia, na Europa em 2022, durante o verão, morreram mais de 60 mil pessoas em decorrência ao calor extremo que a gente está tendo no continente. Claro que isso não tem apenas ligação com o aumento da temperatura e as alterações climáticas, mas também da forma que a cidade se organiza e a forma que as cidades, ou que os ajuntamentos de pessoas, eles se colocam e que eles estão preparados ou não para esse tipo de evento. As alterações climáticas trazem desequilíbrio e esse mapa aqui mostra o caminho e a intensidade de tempestades tropicais, e é interessante perceber este evento que está demonstrado aqui, e não é o evento que a gente tem agora no Rio Grande do Sul, mas aconteceu e atingiu o sul do país, e o Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, e foi em 2004, o primeiro evento registrado, né, que foi esse ciclone tropical, que foi o Catarina. Aqui com imagens do evento, foi trágico também, tivemos mortes e além de perdas humanas, perdas econômicas muito grandes para a região. Em 2004, isso faz 20 anos, pessoal. Enfim, depois do Catarina já ocorreram inúmeros outros. Tá? Então, é urgente que nós tenhamos ações de adaptação e mitigação, planejamento das cidades, planos para que eventos como esse aqui não sejam tão catastróficos e não causem tantos problemas às populações. Da mesma forma, a seca extrema, aqui é um exemplo da bacia do rio da bacia amazônica, mas enquanto morava em Santa Catarina até 2019, fazíamos um monitoramento, e esse monitoramento é feito principalmente das bacias da parte oeste do estado, e a gente percebia o estresse hídrico muito forte na região. Então, é importante entender o funcionamento disso e como as alterações climáticas atuam nessa questão também. No caso, né, a gente percebe a região nordeste do Brasil, em que a mudança do clima hoje ela acelera, então a desertificação também. Né? Então a gente tem a formação de um deserto quase do tamanho da Inglaterra, na região nordeste do nosso país. Isso a pesquisa, isso a ciência já demonstra para nós, né, a ligação entre esses fatos. Outras previsões que nós temos em decorrência das alterações climáticas, uma outra delas é o aumento do nível do mar, e aqui é uma previsão, se a gente tem o aumento do nível do mar
a 1,5 grau, né? Trazendo o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, mas essa ferramenta, ela, do Climate Central, você pode fazer isso em diversas cidades, né? Então, se você pegar, imagina Florianópolis, por exemplo, a capital do estado, com o aumento do nível do mar relacionado a 1,5 grau, a quantidade de pessoas atingidas. E não só isso, né? Toda a costa, todo o litoral de Santa Catarina, né, é muito importante para questões econômicas, nomeadamente, né, em relação ao turismo que nós temos no estado, os impactos que isso vai ter das populações que ali vivem e para as atividades econômicas desenvolvidas nessa região. Não podemos esquecer de forma nenhuma a extinção de espécies, né? Fala-se muito do urso polar, mas se a gente pensar um estado, ou o Brasil como um grande produtor rural e um estado como Santa Catarina também como grande produtor rural, depende de espécies que nem se percebem, que são responsáveis pela polinização. E alterações no clima e no microclima das regiões podem levar ao que? A extinção de espécies importantes economicamente para a gente. Não só economicamente, mas também para a produção de alimentos. Então, as alterações climáticas têm relação com a extinção de espécies também. Especificamente falando em cidades, nós temos as cidades então como hotspots da mudança climática. Eu trouxe a vocês um exemplo sobre refugiados climáticos e migração. Aqui nós temos uma imagem do município de Canoas, dessa semana agora, dessa tragédia que está acontecendo. Imagine essas pessoas, elas vivem ali. E muitas delas vão ter que se mudar para outros lugares, porque as suas casas foram destruídas e até porque talvez não tenham mais condição de estarem onde estariam. Isso leva a uma migração. E a cidade, ela tem um potencial muito grande de desastre, dá para se dizer assim. Por quê? Porque é onde estão concentradas a maior parte das pessoas. Se pensando, né, em aumento da temperatura decorrente das alterações climáticas e de toda essa concentração de CO2 que temos no planeta, prevê-se o aumento de 1,5 grau pelo menos de temperatura, mas isso é uma média global. Agora imagine dentro de uma cidade que já tem a temperatura maior do que seu entorno, do que áreas naturais. O aumento de temperatura pode chegar a 3, 4, 5, 6 graus. Imagine o impacto que isso tem nas populações que ali residem. Entretanto, é importante ter muito claro para nós. Tá? E esse relatório do IPCC traz essas informações da mesma forma que diversos pesquisadores, o painel brasileiro de mudanças climáticas traz. Eu posso citar os professores Carlos Nobre, Paulo Artacho, Thelma Krug, entre outros. Mas a gente tem que ter muito claro isso, que as alterações climáticas não são uma coisa de futuro. Elas já estão na nossa vida agora no presente. Elas são inequívocas, não se tem dúvida que estão acontecendo. E não tem precedentes na nossa história. São causadoras de eventos extremos e são contínuas. Elas vão acontecer, vão continuar a acontecer em intensidade maior e também os fenômenos vão acontecer em maior quantidade. Né? São profundas porque alteram a nossa civilização, a gente pode falar assim, ou a organização que nós temos do nosso modo de vida de uma forma muito profunda. Em parte, essas alterações são irreversíveis. Em parte, e a gente tem que atuar no que nós podemos reverter. Elas são múltiplas, porque acontecem de várias formas diferentes e são simultâneas também. E ainda assim, isso é o que nós precisamos ter em mente. Essas alterações são enfrentáveis. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa enfrentá-las, é muito importante que tenhamos plano de adaptação às alterações climáticas e por isso um evento como este de Conferência das Cidades é importante, entender o fenômeno e o que nós temos que fazer às nossas cidades para que sejam mais resilientes. E ao mesmo tempo temos que ter ações de mitigação, e isso é tirar esse gás carbônico ou esse carbono que está a mais na nossa atmosfera. Né? E garanto, essas mudanças que são propostas para isso só trazem benefícios para a população. E o que temos que pensar quando fizermos o planejamento da cidade, os planos de adaptação e mitigação, novos planos diretores de ocupação e uso do solo, não é mais qual é o futuro que nós queremos. Nós já temos que pensar qual é o presente, qual é a ação que nós temos, não pensando que o futuro tem que ser melhor, mas para que a vida hoje, para a população que ali está hoje, seja melhor. Novamente, eu agradeço muito a oportunidade para estar aqui, para falar sobre o tema. E força aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul.
e um bom evento para todos. Obrigado.